Estamos iniciando mais uma reunião de oração. Eu louvo a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede de nos reunirmos para derramarmos no nosso coração diante de Deus, apresentando as nossas aflições, angústias, preocupações. Que bom é ter você, membro da Igreja Presbiteriana de Moriaé e de muitas outras denominações, participando conosco desse momento de oração. Você pode participar também de uma forma mais ativa, nos comentários, colocando o nome de pessoas que você gostaria que estivesse na nossa lista de oração. Ou em alguns momentos do culto, você pode participar também, escrevendo breves orações. Nós vamos dar início, como sempre, observando o projeto Ana, que é o projeto que trata mães orando pelos filhos. Homens e mulheres, na verdade, pais e mães, mas as mulheres têm estado à frente desse projeto de uma forma muito bonita, de uma forma muito dedicada. Então o projeto é Mães Orando pelos Filhos. E eu quero iniciar com a leitura do livro de Juízes, o capítulo de número 13. Esse capítulo de Juízes, ele trata sobre o nascimento de Sansão. Nos mostra aqui nos primeiros versículos que a mãe de Sansão, quando se achou grávida, ela recebeu uma visitação de Deus, que a orientou sobre a maneira como o menino deveria ser criado. E ela contou para o seu marido, e surgiu nele uma grande preocupação acerca daquela criança. E é o versículo que eu quero ler para vocês. Juízes 13, versículo 8. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Aqui nós temos a preocupação de um pai acerca da criação de seu filho. Quanto mais sabendo que havia um projeto de Deus para sua família e que o menino que havia de nascer haveria de cumprir esse projeto. As Escrituras, e você pode depois fazer a leitura de forma bem tranquila, elas vão nos revelar que Deus mais uma vez se manifestou à mãe do menino, que chamou Manoá, o pai, e ambos então ouviram os conselhos de Deus para a criação daquela criança. Eu quero dizer a você que é pai, você que é mãe, você que é avó, que é tia, você que tem a responsabilidade de cuidar de uma criança, que você precisa observar muito bem esses exemplos das Escrituras Sagradas, de pessoas que buscaram a Deus para criar bem as suas crianças, para criar as suas crianças segundo a vontade de Deus. Você quer ter um filho, uma filha, um neto, um sobrinho, alguém sob a sua tutela, bem criado, bem educado, temente a Deus. Preocupe-se com a vida espiritual dessa criança. Faça como Manoá. Peça a Deus para te iluminar a mente e o coração, para que essa criança possa crescer num lar que ofereça muito mais do que dinheiro, presentes, mas a presença do próprio Deus. E nesse instante nós vamos orar pelos filhos, como temos feito todas as semanas. Na última semana eu apresentei aqui uma tarefa. Não sei se todos tiveram oportunidade de cumprir a tarefa, tomara que sim. Eu pedi para que ao término do programa, nos próximos dias, até o dia de hoje, que cada um dos pais e mães e responsáveis pelos filhos que tivessem participado, que entrassem em contato uns com os outros para orar por outros filhos e tornarem-se pais e mães espirituais. Eu entrei em contato com alguns pais, não entrei com todos, entrei com alguns. Espero que você tenha feito o mesmo. E essa semana de oração que se inicia hoje até a próxima terça-feira,
eu vou entrando em contato com outros pais para saber como tem passado os filhos e vou pedir para que enviem fotos, né, como alguns já enviaram para mim, a fim de nós estarmos orando pelos filhos uns dos outros e tendo a oportunidade de ver o rostinho desse filho, dessa filha, desse neto, sobrinho, dessa criança que foi acolhida por esse pai, por essa mãe, para nós apoiarmos esse projeto de oração pelos filhos. Eu vou orar nesse momento e você pode participar também dessa oração, escrevendo aí nos comentários, né, breves orações pelo seu filho ou por outros filhos, os quais você também esteja orando. Bondoso Deus, bendito é o Senhor e bendita é a tua palavra. Nós somos muito gratos a ti pelo teu cuidado conosco e louvamos a ti porque a tua palavra nos orienta sobre a maneira correta para criarmos bem os nossos filhos ou as crianças que estiverem sob a nossa tutela, a nossa responsabilidade. Os pais de Sansão receberam do Senhor orientações e Manoá ficou tão preocupado que pediu ao Senhor para manifestar-se uma vez mais para que ele também estivesse presente e pudesse criar bem aquela criança. Nós vivemos tempos em que, infelizmente, é fato que muitos homens não se envolvem na educação dos seus filhos. Deixam para as mulheres essa responsabilidade divina. Na verdade, o pai e a mãe devem estar trabalhando juntos para a educação, para a boa educação religiosa dos filhos. Por isso, ó Deus, toque neste momento também na figura paterna, os homens que participam dessa reunião de oração, para que eles possam entender o seu papel e não deixar somente sobre suas esposas, essa responsabilidade que é tão nobre, mas que também é muito grande e difícil muitas vezes para um só carregar. Também, ó Deus, nós pedimos que aqueles que participam desse culto de oração possam se envolver com outras famílias, que nós estejamos orando também por outros filhos e que outros pais e mães que participam conosco estejam também orando a favor dos nossos filhos, porque assim nós temos crido que a carga vai ser um pouco mais leve, porque muitas vezes nós nos sentimos incompetentes e culpados até mesmo pelo desvio dos nossos filhos. Ó Deus, é bem verdade que em parte isso pode ser verdade, porque nós não somos perfeitos, nós somos falhos, mas também sabemos que os nossos filhos crescem e fazem as suas próprias escolhas. Escolhas essas que muitas vezes não são as melhores. Por isso, desperta-nos, ó Deus, nesse belo projeto de pais e mães espirituais, onde nós temos disposição de orarmos pelos filhos uns dos outros. Deus bendito e maravilhoso, assim nós oramos, gratos a Ti pelo Teu cuidado e na certeza de que a nossa casa vai ser visitada, de que os nossos filhos serão alcançados por Ti. Assim oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós também temos dito em nossas reuniões de oração, os cultos de oração, sobre a urgência da oração, a necessidade de nós encararmos a vida de oração como algo importante para nós. A Bíblia nos fala de homens como Daniel, que tinha o costume da oração. E muitas vezes nós nos pegamos na realidade de que a oração ela só se torna algo comum em nós quando nós somos acometidos por um problema, quando somos acometidos por alguma dificuldade. Por isso, esse segundo momento do nosso culto de oração é para nos despertar, para estarmos mais envolvidos com a oração. E eu quero convidar também a leitura do livro de Juízes, o capítulo 16, a história de Sansão,
a parte final aqui da história de Sansão, os versículos 28 e 29, um momento muito triste da vida de Sansão. O momento em que ele, por ter desobedecido a Deus, por ter desobedecido aos seus pais e não se firmar no caminho que os seus pais haviam ensinado a ele, agora se tornou servo dos seus inimigos. Ele é prisioneiro, foi capturado pelos seus inimigos, os filisteus. E agora ele está diante de uma grande festa em que os filisteus estão comemorando a derrota dos judeus e principalmente a captura de Sansão. Sansão está cego, Sansão está fraco e ele tem uma única oportunidade agora para se arrepender dos seus pecados e para realizar o trabalho que Deus havia dado a ele. O trabalho de Deus para ele era ser um juiz, era ser um libertador, era ser um guerreiro que iria afastar os filisteus definitivamente das terras de Israel. E aqui nos versículos 28 e 29 diz assim: Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força, só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio em que se sustinha a casa e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda na outra, e disse: Morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava, e foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Então seus irmãos desceram e toda a casa de seu pai. Tomaram-no, subiram com ele e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Julgou ele a Israel 20 anos. Meus irmãos, de forma triste, melancólica, se encerra a história de Sansão. Ele teve a oportunidade de ser um grande guerreiro, de ser um grande libertador, mas ele brincou com o pecado a sua vida toda. E eu e você somos também assediados pelo pecado a todo instante. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Nós sabemos qual pecado nos assedia. Todos nós temos alguma fraqueza, um tipo de fraqueza que sobressai a outras fraquezas. E muitas vezes nós lamentamos, porque essas fraquezas que nós tentamos fugir, assediados por elas, muitas vezes nós caímos e praticamos coisas que desagradam a Deus, mas que satisfazem a nós, a nossa carne, mas traz uma tristeza muito grande ao nosso coração. De sorte que, à semelhança de Sansão, nós também brincamos com o pecado. Sabemos que é preciso confessar o pecado. Sabemos que é preciso fugir da aparência do mal. Sabemos que é preciso resistir ao diabo. Sabemos que é preciso nos apropriarmos da Bíblia. É preciso buscar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com toda a nossa força, mas por vezes nós passamos pela vida brincando com a espiritualidade, brincando com a caminhada cristã. E por causa disso nós não somos bem-sucedidos. Os pecados nos assediam, uma fraqueza em particular que eu tenha ou que você tenha nos assedia, e nós cedemos às tentações, cedemos aos desejos da nossa carne, e então caímos, e somos tomados de tristeza.
E a semelhança do apóstolo Paulo, que eu gosto sempre de citar, nós também exclamamos desesperados: miserável homem que sou, quem poderá me livrar do corpo dessa morte? O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Assim foi com Sansão. O mal estava sempre diante dele. A fragilidade dele estava sempre diante dele. E ele cedeu muitas vezes e desobedeceu a Deus. Qual é a fragilidade que tem feito com que você não caminhe tão firme na presença do Senhor? Qual o pecado que impede a você de prosperar espiritualmente? O pecado tem nome. Eu e você sabemos o nome do pecado que nos assedia. Sansão sabia quais eram os pecados que o assediavam e ele dava vazão à sua carne. Vamos, meus irmãos, clamar a Deus que tenha misericórdia de nós, para nós não darmos mais vazão à nossa carne, aos nossos desejos. Nós vamos pedir a Deus que Ele nos visite. Vamos fazer uma proposta de oração. Na última semana eu falei de um voto maravilhoso que todo crente poderia fazer. A Bíblia diz que nós não somos obrigados a fazer votos, mas se fizermos, precisamos cumprir os votos que nós nos comprometemos com Deus. Eu tenho, de manhã muito cedo, levantado todos os dias e durante 1 hora eu abro as Escrituras Sagradas para fazer a leitura. E à medida que eu vou lendo o texto da Bíblia, eu leio um pouco e oro. Eu leio mais um pouco e oro. Eu termino o capítulo e penso: o que esse capítulo me ensinou? E se eu percebo que há muitas dúvidas, talvez eu não tenha lido de forma correta. Então eu leio novamente e oro para Deus iluminar a minha mente. E tenho procurado fazer isso de joelhos. Eu sei que é uma tarefa difícil. Ficar ajoelhados durante 1 hora não é uma tarefa fácil, mas nós começamos devagar. Você ajoelha, faz a leitura, ora um pouco, depois você se assenta, depois você se ajoelha novamente, e eu tenho certeza que em poucos dias, estar de joelhos em oração e leitura da Bíblia durante 1 hora vai ser algo muito prazeroso. E que bênção traz para o coração. Nós precisamos entender que nós não podemos viver sem leitura da Bíblia e sem oração. Então eu quero convidar você a fazer da oração uma constante na sua caminhada, a fazer da oração o mesmo que Daniel, o grande homem, o amado homem de Deus, fez. A oração era algo comum na sua vida, que eu e você, todos os dias pela manhã, a nossa primeira hora, seja toda ela dedicada a esse projeto tão bonito: orar, ler. Ora, lê um pouco da Bíblia, ora, lê mais um pouco da Bíblia, e assim nós vamos orando dentro daquilo que nós estamos lendo, para Deus nos dar sabedoria na caminhada. Vamos orar neste momento. Abaixa a sua cabeça, fecha os seus olhos. Se você desejar sair de onde você está para ajoelhar-se, você pode fazê-lo também nesse momento. Eu ficarei aqui assentado, que eu estou gravando, mas você pode levantar-se e procurar um local para você se ajoelhar ou ficar em pé. Bondoso Deus, Tu és Deus maravilhoso. A verdade da nossa caminhada é que somos assediados pelo pecado e derrubados a maioria das vezes porque nós não buscamos ao Senhor. Ou nós buscamos ao Senhor, mas não buscamos ao Senhor de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. O teu servo profeta no passado disse: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Nós estamos fazendo isso agora, ó Deus, buscando ao Senhor enquanto o Senhor nos dá a oportunidade, enquanto estamos respirando, enquanto estamos vivos, enquanto o leito de enfermidade não nos encontra, enquanto estamos saudáveis.
Ó Deus, tem compaixão de nós. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas fragilidades. Toma nossas vidas nas tuas mãos, ó Deus. Que nós possamos entender que a oração, ela é uma necessidade para a caminhada cristã. Que não oremos, ó Deus, somente quando os problemas se apresentarem, mas que possamos orar a todo instante, porque assim a tua palavra nos ensina: orai sem cessar. Toma nossa vida nas tuas mãos e todos aqueles que participam desse culto de oração, que possam fazer esse projeto bonito, orar, ler, que a primeira hora do dia seja de joelhos. Não vai ser uma tarefa fácil, mas depois que nós conseguimos vencer esse obstáculo de aprender a ficar de joelhos diante do Senhor, nós vamos perceber o quão abençoados nós seremos. Nós não seremos mais santos do que ninguém. Com certeza nós ainda vamos cair e cometer pecados, porque nós somos pecadores, mas nós vamos ter uma força maior para lutarmos contra o pecado. Por isso, ó Deus, toma a nossa vida nas tuas mãos nesse instante e desperta em nós o interesse pela vida de oração. Assim nós clamamos a Ti, ó Deus, no precioso e maravilhoso nome do Senhor Jesus. Amém. E para nós encerrarmos o nosso culto de oração dessa noite, eu tenho aqui alguns pedidos de oração que foram feitos e eu gostaria que você estivesse anotando esses pedidos. Sempre participe das reuniões de oração com uma caneta, com um papel, para você anotar os pedidos e lembrar de orar pelas pessoas que participam com você do culto de oração. Então nós temos aqui a nossa irmã Valquíria Ramalho. Ela pede oração pela família da Sirlene, que está na fundação. Ela pede também oração pelo Richard, um adolescente vizinho que está passando por um momento de enfermidade. O nosso irmão Gildeon, de Patrocínio de Muriaé, pede oração pelos filhos Leandro, Marcelo, Daniel, pede oração também pela própria vida. O nosso irmão Wesley Tavares, lá de José Pedro, ele pede oração pela sua esposa, Venceslane, para Deus abençoar a gravidez do segundo filho. E também pede oração pelo seu filho Elias. Então ele pede pelo Elias, o primogênito, e pela chegada do Samuel. E agradece a Deus pela vida conjugal. Ontem ele e a Venceslane completaram 13 anos de vida conjugal. Que Deus esteja abençoando vocês, irmãos. A nossa irmã Samara, ela pede oração pela dona Neucina, sua mãe. Está passando por um momento de enfermidade, tratamento de saúde, e também pelo seu pai, o nosso querido irmão presbítero Hélio, pela sua saúde emocional. A nossa irmã Sônia Luzia, de Carangola, ela pede oração pelo fim da pandemia, essa pandemia que tem atormentado o mundo inteiro e que tem deixado a todos nós muito angustiados. A nossa irmã Cibele pede oração pelo seu primo Elias Castro, que mora em Vitória, diagnosticado com enfermidade grave. Ela pede oração também pela Luísa, sua filha, pela sua amiga Sara, de Juiz de Fora, que está enferma, pelo filho da Sara, o Henrique, que tem passado alguns momentos difíceis da caminhada, que Deus possa abençoá-los. A nossa irmã Luísa pede oração pelo Benício, bebê Benício, que tem sido alvo das nossas orações. Ele deve vir para casa amanhã. Então, que o Senhor esteja cuidando da recuperação dele. Ela também pede pela mãe, a dona Maria Melo, nossa querida irmã, que Deus esteja orientando no tratamento de saúde que ela deve fazer. A nossa irmã dona Maria Melo, uma mãe espiritual, uma serva do Senhor muito dedicada, muito carinhosa. A nossa irmã Sônia Florentino, ela pede oração pela família, devido ao falecimento do seu tio Geraldo. Então, que Deus possa confortar toda a família nesse momento difícil. A nossa irmã Sidneia, da Igreja Presbiteriana de Espera Feliz, ela pede oração pela sua irmã Mariinha, que está passando por enfermidade, por tratamento. Que Deus tenha compaixão, ajude, fortaleça a Mariinha nesse momento da caminhada dela. A nossa irmã Helena pede oração pela família, pelo crescimento espiritual,
pela conversão genuína de todos os membros da família, saúde física, saúde emocional. A nossa irmã Ésia, ela pede oração pela saúde do seu esposo João e pela saúde da sua filha Beatriz, que Deus possa estar concedendo livramentos para toda a família. O nosso irmão Lucas e a Fernanda, que apresentaram ontem o filhinho Caleb, pede oração por eles, pela família, e ele pede por um fervor espiritual. Como que nós precisamos, irmãos, de um fervor espiritual na nossa vida, para a nossa caminhada ser uma caminhada mais bonita, para de fato nós sermos chamados homens e mulheres de Deus. E a nossa irmã Maria da Penha Ferreira, da Igreja de Espera Feliz, ela pede oração pelos filhos, o Eric e a Áurea, pelos netos Samuel, Mariana, pela nora Fabiana, pelo genro Wendel, né? Que o bondoso Deus possa converter o coração de toda a família. E a nossa irmã Zenite, aqui da nossa igreja, ela pede pelos governantes do país. Realmente, os nossos governantes precisam de muita iluminação. Ela agradece a Deus pela família que ela tem, que Deus possa abençoar poderosamente, pela família, Igreja Presbiteriana de Muriaé. Agradece por todos nós estarmos vivos nesses tempos difíceis e também de forma muito carinhosa, ela agradece a Deus pela minha permanência no próximo ano de 2021 e eu agradeço esse carinho que é da nossa irmã Zenite, de muitos outros irmãos também da nossa igreja. Eu louvo a Deus por essa oportunidade que o Senhor me concede de eu estar com vocês também no próximo ano. Que Deus me dê sabedoria, que Deus me dê mais sensibilidade, mais carinho para poder estar mais próximo de todos vocês. Vamos orar por essas vidas e também nós temos irmãos que estão aniversariando. Ontem foi a nossa irmã Luana Pereira dos Santos, hoje a nossa irmã Mônica Sátria, hoje também o nosso irmão Wendel Moreira Pereira, e dia 25, o Wendel mais a Amanda, né? O aniversário dos gêmeos, a Clara e o Heitor. Então esses nomes nós temos aqui. Se você também está fazendo aniversário essa semana, envie o seu nome para nós estarmos orando pela sua vida. Abaixa a cabeça, feche os seus olhos e vamos orar. Bondoso Deus, entregamos aos teus cuidados os pedidos que aqui foram apresentados. Cada um desses pedidos entregamos nas tuas mãos. O Senhor é Deus que tem cuidado de nós, o Senhor é o pastor da nossa vida e o Senhor não tem deixado faltar coisa alguma a nós na caminhada. Alguns estão enfrentando enfermidades difíceis como o câncer, outros estão passando por outros tipos de enfermidades, alguns estão passando por problemas familiares, problemas sentimentais, outros por problemas financeiros. O fato é que há muito sofrimento no mundo e nós sabemos que esse sofrimento é resultado do pecado. Pecado que os nossos primeiros pais cometeram contra o Senhor e pecados que nós mesmos temos cometido dia a dia. Tira do nosso coração, ó Deus, a ganância, o egoísmo, a maldade. Tira o coração de pedra que nós temos, ó Deus, e coloca um coração de carne. Confirma para todos esses que fizeram seus pedidos neste momento, que o Senhor está visitando a cada um na sua necessidade e que o Senhor tem cuidado dessas necessidades e que nada há de faltar àqueles que têm buscado a Ti. Toma os aniversariantes que nós citamos nas Tuas mãos e aqueles outros irmãos e irmãs que neste momento ou nessa semana também estão aniversariando. Abençoe poderosamente essas vidas. Deus bendito e maravilhoso, assim nós oramos, gratos pelo Teu cuidado. Oramos no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém. Que bom que nós tivemos oportunidade de estarmos juntos por esse tempo, nos dedicando à oração. Que Deus possa visitar o seu coração, que Deus possa trazer paz para a sua alma, que Deus possa trazer disposição a você na caminhada. Até a próxima semana, quando nós voltaremos terça-feira, no mesmo horário,
para juntos cultuarmos a Deus. Deus abençoe a sua vida. Amém.